Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou então neste vídeo resolver uma questão que me enviaram. Peço desculpa à pessoa em questão por não ter editado a questão, mas já estou de saída. E como é uma questão assim de resposta rápida, quer dizer, eu decidi colocar, mesmo assim, por razões óbvias, ocultei o nome da pessoa. Então, a dúvida consiste exatamente aqui, será que podia ajudar, né? Determinar a expressão analítica, penso eu que estás aqui a falar de uma função quadrática, que define uma função quando não temos as coordenadas do vértice, ok, não tens as coordenadas do vértice, e tens apenas os zeros da função e tens ainda um ponto. Quer dizer, daí eu achar que estás a falar de uma função quadrática, por causa aqui do vértice. Bem, então eu vou recriar aqui uma situação que vai de acordo àquilo que me estás a questionar. Vou colocar assim aqui o referencial e vou desenhar aqui uma função quadrática. Seria, por exemplo, isto, quer dizer, tinha ali o vértice e depois subia. Ok, tem aqui uma função quadrática, quer dizer que eu vou lhe chamar f. Desta função conheço então os dois zeros, por exemplo, aqui teria 0 em menos 1 e depois teria 0, por exemplo, em 2. E então eu conheço ainda um ponto, quer dizer, vou até colocar aqui, tem um ponto, P, por exemplo, tal que esse ponto tem de coordenadas aqui menos 2 em x e aqui o y vamos pôr 3, por exemplo. Então temos o ponto P que pertence à função, né? E tem de coordenadas menos 2, 3. E tu queres então determinar a expressão analítica da função apenas com estes dados. Okay? O que podes fazer aqui é o seguinte. Quer dizer, existe uma estrutura, existe uma expressão geral da função quadrática onde tu escreves a expressão da função atendendo aos valores dos zeros, que é exatamente esta. Quer dizer, é f de x igual a A, o A que é a abertura da função quadrática, fica aqui x menos x1, já te vou explicar o que é x1, vezes x menos x2, onde x1 e x2 são obviamente, as raízes, e com raízes quer dizer são os zeros, né? São exatamente os zeros da função. Então, se eu conheço aqui estes dois zeros, quer dizer, eu vou já escrever aqui a função f de x com esses valores dos zeros, que seria igual a abrir parênteses, x menos este zero, atenção que ficaria assim aqui, x menos, abrir parênteses, menos 1, que é o zero, né? Que é o primeiro zero, neste caso. A ordem aqui não fará diferença, como é tudo a multiplicar, a multiplicação goza da propriedade comutativa, independentemente se ponhas aqui x1 o primeiro ou então o segundo. Fica então x menos aquele zero, daí fica x menos menos 1, vezes então x menos o segundo zero, e o segundo zero é exatamente ali em 2. Quer dizer, eu vou só ajeitar isto, menos menos 1, isto vira para mais 1, então teria aqui x mais 1. X mais 1. Ok. Agora, o que podemos fazer aqui, o que devemos, né? Apenas falta determinar exatamente aqui o valor da abertura. E é aqui que vai entrar este ponto. Quer dizer, este ponto tem uma coordenada x, que é menos 2, e tem uma coordenada y, que é exatamente 3. Visto que o ponto pertence à função, eu estou em condições de pegar no x do ponto, né? E substituir aqui na expressão, aqui por este x e aqui por este x, e pegar no y e substituir pelo y, que é dado pelo f de x. Com isto vou determinar a abertura. Então, quer dizer, se o y é 3, eu fico com 3 igual a abrir parênteses, o x é exatamente menos 2, terei menos 2 mais 1, vezes, abrir parênteses, quer dizer, ali tem outro x, tenho que substituir, menos 2, menos 2. Agora é uma questão de fazer os cálculos. Quer dizer, isto é equivalente a ter 3a vezes menos 2 mais 1, a dar menos 1, vezes menos 2 menos 2, quer dizer, isto dá menos 4. O que é equivalente a eu ter 3 igual menos 1 vezes menos 4 dá mais 4, né? E 4 vezes A há de dar exatamente 4A, o que ainda é equivalente, agora resolvendo em ordem A, quer dizer, o A há de ser igual exatamente a 3 quartos. Uma vez descoberta a abertura, quer dizer, voltas aqui à expressão e agora colocas o valor da abertura e isto está feito. Quer dizer, teríamos então aqui uma expressão da função f de x, que seria dado por 3 quartos, abrir as parênteses, x mais 1, vezes o segundo zero, x menos 2. E tens então aqui uma expressão analítica da função que apenas com esses elementos que temos aqui. Okay? Podes escrever a função segundo esta estrutura.
que é a escrita da função quadrática, atendendo exatamente às suas raízes, ou seja, aos seus zeros. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. Espero que tenha ficado melhor dizendo, esclarecida. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.